qual é o tema desse vídeo. Sim, é a insistência do presidente Jair Bolsonaro em fazer propaganda de um remédio sem que exista prova científica de que o remédio efetivamente funciona no tratamento do coronavírus. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Já vou avisar para vocês, dessa vez desde o comecinho, porque eu lembrei que a gente mudou um pouco os horários aqui do canal. Então a gente continua subindo os vídeos às terças e quintas, só que agora às 19 horas e no sábado a gente segue subindo o vídeo no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Venham me assistir. Bom, já deu pra ver que eu tô começando esse vídeo muito animada, eu realmente tô me sentindo muito bem, tomei um coquetel hoje, uma mistura de bicada de ema, cloroquina e todinho e agora eu tô 10. Deu pra entender já qual é o tema desse vídeo? Sim, é a insistência do presidente Jair Bolsonaro em fazer propaganda de um remédio sem que exista prova científica de que o remédio efetivamente funciona no tratamento do coronavírus. E como se não bastasse só o presidente Jair Bolsonaro, até mesmo alguns jornalistas se posicionaram dizendo que o presidente é a prova de que a cloroquina funciona, porque afinal ele teve coronavírus, tomou a cloroquina e melhorou. Só que por esse raciocínio, ele teve coronavírus, levou uma bicada de ema e melhorou. Logo, o tratamento pode ser a bicada de ema. Por esse raciocínio, ele teve coronavírus, comeu pão com manteiga e melhorou. Então, o remédio pode ser o pão com manteiga. Pois é, todas essas piadas para que fique muito claro o problema de um presidente da República fazer a defesa de uma medicação sem que a ciência tenha dito que ela funciona. E veja, quando eu falo da ciência, eu não estou falando do médico da linha de frente que pode tentar coisas alternativas, já que ele está lá com o paciente e ele, enfim, está enfrentando uma doença muito nova. Eu estou falando de cientistas mesmo, que estão conduzindo pesquisas. Existem motivos para que sejam feitas pesquisas científicas com medicamentos, principalmente porque os medicamentos têm uma coisa chamada efeito colateral. E só para deixar muito claro para vocês, embora nós tenhamos tido alguns momentos mais próximo do início da pandemia, em que algumas pessoas defenderam o uso da cloroquina, a gente teve um estudo francês que depois foi muito criticado. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos também fez uma defesa entusiasmada da cloroquina e nisso foi copiado pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ainda não há estudos científicos que comprovem que o medicamento é eficaz para o coronavírus. É bom para malária, é bom para lúpus, mas para o coronavírus a ciência ainda não conseguiu demonstrar. Pelo contrário, em alguns casos constatou-se que o uso da cloroquina piorava a condição clínica dos pacientes. Eu disse para vocês que o presidente Jair Bolsonaro imitou o presidente Donald Trump na defesa da cloroquina, mas agora o presidente Donald Trump já desistiu de se empenhar nessa defesa e o presidente Jair Bolsonaro segue defendendo o remédio. Já já a gente vai entender por quê. Defendeu tão fortemente que chegou a romper com 2 ministros da Saúde. Vocês sabem que a gente teve na condução do Ministério da Saúde no começo da pandemia o ministro Luiz Henrique Mandetta, que saiu depois de muita tensão com o presidente Jair Bolsonaro, também envolvendo o uso da cloroquina. Depois, por pouquíssimo tempo, a gente teve o Nelson Teich, que também saiu sob alegações de que o problema dele com a gestão Jair Bolsonaro seria difundir o uso da cloroquina. E agora, quem está ocupando o Ministério da Saúde é um general do Exército, general Pazuello, que está lá como ministro interino já há algum tempo. E eu já contei para vocês que não é só pela titularidade do Ministério da Saúde que o Exército está muito envolvido com essa gestão da pandemia e com a produção de cloroquina, porque quem produz a cloroquina é o laboratório do Exército. Bom, enfim, ruptura com 2 ministros da saúde, usando ainda o número 2, a OMS já suspendeu por 2 vezes os testes com a hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus. E a FDA americana, Food and Drug Administration, também suspendeu o uso emergencial de cloroquina em junho. Aliás, a gente já falou muito aqui de Donald Trump e Jair Bolsonaro, os Estados Unidos doaram 3 milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil. Engraçado, né? Porque se a droga funciona, se o Donald Trump é tão inteligente, por que ele deu essa quantidade de remédio para o Brasil se os Estados Unidos está enfrentando essa pandemia, enfim, sem pensar muito nos outros, né? Interceptou respiradores,
comprou todas as vacinas possíveis e de repente pegou a cloroquina, que funciona tão bem, segundo o presidente Jair Bolsonaro, e resolveu dar para o Brasil. Não faz sentido, né, gente? Bom, mas aí talvez vocês me digam, Gabriela, mas a gente está cansado de saber que a cloroquina não funciona, a gente só não entende muito bem por que o Bolsonaro continua fazendo essa defesa. Digo para vocês, o Bolsonaro não precisa que o remédio funcione, ele precisa só que as pessoas pensem que a cloroquina funciona. Já já a gente chega lá. Mas tem outra preocupação que é muito importante, que é o governo, quando ele decide investir na fabricação de um medicamento, em qualquer compra, mas nesse caso na fabricação de um medicamento, na produção do medicamento, ele está gastando o nosso dinheiro. E se ele está gastando o nosso dinheiro, ele tem que gastar de forma proba, sob pena dele ser acusado de improbidade. E aí está uma coisa muito interessante que não chamou só a minha atenção, chamou a atenção também do Tribunal de Contas da União, que recebeu uma representação para que seja apurado a compra de insumos para a produção da cloroquina, sendo certo que o valor pago por esses insumos foi 6 vezes maior do que o valor pago anteriormente, e também essa avaliação da necessidade da produção da cloroquina, que foi 84 vezes maior do que a produção no mesmo período do ano passado. Então veja só, você decide produzir um medicamento sem nenhuma prova científica de que ele funciona, você paga pelos insumos para a produção desse medicamento 6 vezes mais, e aí você decide aumentar a produção em 84 vezes. Se fosse para algo que a gente sabe que funciona e que vai ajudar no enfrentamento ao coronavírus, tudo bem, né? Mas a gente está vendo que não é bem assim. Sempre é importante dizer que quando a gente fala na compra de insumos para a produção de um medicamento durante uma pandemia, é natural que tudo que esteja relacionado ao coronavírus sofra um aumento de preço. E isso pode ser agravado também pela desvalorização do real frente ao dólar. Mas esses elementos também devem ser considerados quando o governo decide comprar os insumos e aumentar a produção. Em termos muito claros, quando o governo vai gastar o dinheiro que não é dele, ele tem que fazer um cálculo muito bem feitinho, principalmente se a gente fala de um país que não está numa situação fiscal confortável e se a gente fala num momento que é um momento que exige particular atenção. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Todo dinheiro faz diferença, até porque a gente não tem tanto dinheiro assim. Nesse ponto é muito importante dizer que já em maio o Ministério da Saúde passou a ser alertado por gestores do SUS no sentido de que faltavam medicamentos como analgésicos e sedativos, que são produtos usados em UTIs. E o Ministério da Saúde priorizou a distribuição de cloroquina e foi resolver esse problema dos analgésicos e sedativos só um mês depois dos alertas. Aí vocês vão dizer assim para mim, Gabriela, você está dizendo que não tem prova que a cloroquina é boa no tratamento do coronavírus. Pelo contrário, os estudos têm demonstrado que ela não funciona para o tratamento dessa doença. Tanto é assim que a FDA suspendeu o uso da cloroquina em casos emergenciais e que os Estados Unidos doou um montão de comprimido para o Brasil. Junto disso, você está falando que o Tribunal de Contas da União, que não é um órgão do Poder Judiciário, então ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo no controle do orçamento público, mas voltando, pois é que o Tribunal de Contas da União já tem lá uma representação para investigar um possível superfaturamento na compra de insumos para a produção da cloroquina e também está avaliando se foi uma decisão acertada que o governo aumentasse em 84 vezes a produção desse medicamento. Por qual razão que o Bolsonaro continua insistindo em falar que a cloroquina é um bom remédio para o coronavírus? Justamente por isso, porque foi ele, como presidente da República, que decidiu por produzir 84 vezes mais desse remédio, gastando muito mais porque os insumos estavam mais caros ou foram superfaturados. Vejam aqui que eu estou garantindo a presunção de inocência do presidente. E tem outra coisa muito importante. Desde o começo da pandemia eu digo para vocês que o Bolsonaro, que é um presidente sem plano, já insisti que de fato essa é uma constatação. O Bolsonaro não apresentou nenhum plano de gestão da pandemia. Quando vocês dizem, vou repetir,
que o plano de São Paulo, por exemplo, tem defeitos, vocês só conseguem verificar os defeitos porque existe um plano apresentado. Se não é apresentado nenhum, você não consegue nem criticar. Mas enfim, o Bolsonaro que não apresentou nenhum plano, que fica o tempo inteiro dizendo que o STF não deixou ele fazer nada para enfrentar a pandemia, o que é uma mentira, uma interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal, que fala em competência concorrente da União, Estados e Municípios e, portanto, não disse que a União não podia fazer nada, mas o presidente Bolsonaro insiste nessa retórica porque o que ele faz é sempre dizer que ele foi impedido de governar e que, portanto, nada de ruim que aconteceu durante a pandemia é culpa dele. Na lógica de autoria do Bolsonaro é mais ou menos assim, tudo de ruim que acontece não tem nada a ver comigo, tudo de bom que acontece é mérito meu. Enfim, disse para vocês que ele sempre trabalharia no sentido de se eximir de qualquer responsabilidade referente ao enfrentamento da pandemia. Então, na questão relativa às políticas, às imposições de isolamento, quando a crise de saúde passar e o Brasil estiver vivenciando a crise econômica, que vai vivenciar, o mundo inteiro vai experimentar, ele vai dizer que a gente só está passando pela crise porque os governadores e prefeitos insistiram numa política de isolamento. Ele propôs alguma alternativa? Não propôs, ficou só reclamando, mas ele vai dizer que a culpa é dos outros e não dele. E assim, junto com o auxílio emergencial, que tem garantido o apoio dele com as pessoas mais pobres, ele se apresenta como um candidato muito forte para 2022. Nesse contexto, entra também a defesa da cloroquina, porque as pessoas que não dominam a metodologia científica, que, portanto, não conseguem entender qual a diferença de causa e correlação, vão acreditar que elas foram impedidas de se medicar, que existia um medicamento eficaz, a cloroquina, e que elas foram impedidas de se medicar por todo mundo que faz oposição ao Bolsonaro. A impossibilidade, portanto, de tomar o remédio, que seria a panaceia, e a crise econômica, vão ser responsabilidade dos opositores do Bolsonaro. Ele, coitado, restringido na sua possibilidade de atuação, como sempre, ficou lá sendo impedido de governar. A estratégia é para se fortalecer em 2022. E como vocês sabem, tem gente que compra a ideia. Tem gente que cai nessa estratégia. E na minha humilde opinião, fazem parte do grupo dos enganados aqueles que também menosprezam o Bolsonaro nesse sentido de avaliar as suas estratégias. A grande questão é que o Bolsonaro não governa. O que ele faz é campanha o tempo inteiro. Desde que ele assume a presidência da República, a gente não pode dizer que ele tinha um plano antes de assumir, mas ele assume a presidência, segue sem plano, insiste nessa retórica de que ele está com as mãos amarradas e continua defendendo aquilo que movimenta as suas bases. Quando ele precisa ficar quietinho para não entrar num conflito com o Supremo Tribunal Federal, ele fica. A hora que a coisa apertou e ele precisou começar a conversar com o Centrão, ele faz também. Mas ele precisa sempre dar um pouquinho para o público dele, que é mais estridente, de assunto para eles poderem repercutir. É aí que surgem os cloroquiners. Ou seja, quando ele tinha pouco assunto para repercutir, pelas limitações impostas por STF, TSE, o caso do Queiroz, enfim, ele pega Covid e de repente levanta a cloroquina como se fosse um troféu para delírio da sua plateia. E isso eu estou falando literalmente, porque isso aconteceu, né? De fato. Agora, quando o TCU começa a se movimentar para avaliar se o Bolsonaro foi probo na sua tomada de decisão, aí a coisa começa a apertar de um outro lado. Pelo que estão dizendo por aí, o Bolsonaro está fazendo um movimento, tentando angariar apoio para a cloroquina. Ele precisa principalmente que profissionais da saúde se posicionem publicamente na defesa do medicamento, para ele poder justificar o dinheiro que ele gastou. Só que alguns profissionais que já se engajaram nessa campanha num passado não tão distante estão bem sumidos da mídia. E aí sobra para os bolsonaristas mais fervorosos, dentre eles, inclusive, alguns jornalistas. Bom, é isso. Vamos ver aí como é que vai ficar essa decisão do Bolsonaro de imitar o Donald Trump sem fazer as concessões que o próprio presidente dos Estados Unidos faz. Aliás, recentemente parece que o pessoal lá nos Estados Unidos pediu para os bolsonaristas aqui pararem de falar sobre a eleição americana, né? Deve ser duro, né? Esse tipo de traição por parte dos seus amigos. É aquela coisa, sabe? A gente tá num relacionamento sério, só a pessoa que não sabe.
Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco as questões que envolvem o presidente da República fazendo a propaganda da cloroquina, principalmente porque nem todo mundo consegue entender como funciona o método científico e às vezes pode sair por aí se automedicando e achando que o fato de um amigo, um parente, um conhecido ter usado a cloroquina enquanto estava doente significa que a cloroquina necessariamente cure o coronavírus. Quando na verdade, na maior parte dos casos, as pessoas vão melhorar de qualquer forma. Por isso que um líder político tem que ter responsabilidade. E aí, junto da questão da saúde, tem a questão do nosso dinheiro. E é por isso que a gente falou um pouquinho aqui sobre essa representação no Tribunal de Contas para investigar eventual superfaturamento e qual foi o acerto da decisão de determinar a produção do número tão grande de comprimidos. Aliás, técnicos do Comitê de Operações de Emergência já avisaram ao Ministério da Saúde que a gente corre grande risco de ficar com um estoque gigante de cloroquina empatada. E isso num momento em que a gente precisava juntar todo o dinheiro que a gente tem para dar um tiro certeiro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Sempre consultem um médico antes de se medicar. Estudem um pouquinho sobre metodologia científica, porque isso sempre ajuda a gente a não ser enganado. Beijo, até mais! E não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!